Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. E isso é muito forte, gente, isso é muito potente a gente entender que quando a gente se cura, quando a gente se busca, quando a gente se trabalha, o tamanho da força que a gente tem de transformação. Não... Tô rindo que eu chamei a atenção de mamãe. Mamãe tá aqui, a Rua não ia. Acho que ela tá com medo de entrar na live. Ela tá aqui preocupada se entra na live ou não. Então, Bert traz essa frase que ela é tão potente, né? Do quanto, quando uma mulher se cura, ela tem uma força tão grande de não só curar a si própria, mas ela cura toda a sua linhagem, ela cura todo o seu sistema. E hoje eu quero, assim, vou começar um pouquinho, né? Já vou deixar minha mãe falar que ela tá cansada. E eu quero que ela fale um pouco disso, porque na minha família, né? Na família da minha mãe, na linhagem da minha família materna, né? As mulheres são mulheres muito fortes, mas são mulheres trabalhadoras, mulheres braçais, que buscam esse trabalho muito fortemente. E muito poucas conectadas ao feminino. E isso é muito interessante, porque muitas mulheres buscam ser fortes, ser poderosas, ser realizadoras, mas se desconectam do seu feminino. E isso não é uma força equilibrada. Isso, na verdade, é uma força em desequilíbrio. E na família do meu pai já é o contrário. As mulheres trabalham, mas elas são muito conectadas ao feminino, ao seu corpo, à sua sensualidade, à sua sexualidade. Então eu tive esses dois extremos na minha família. E quando eu comecei a trabalhar, a estudar, eu assumi muito essa força, né? A força do masculino, porque ela é importante para todos nós. Tanto a força do masculino quanto a força do feminino são duas forças, são duas potências que todos nós, enquanto seres humanos, temos. Nós, mulheres, precisamos assumir também essa força do masculino para realizar, para desbravar, para ir além, né? Para poder não ter medo de seguir, de ir adiante. E, ao mesmo tempo, trazendo a doçura, a criatividade, a ponderação, a espera, né? Porque a mulher tem essa capacidade, essa oportunidade de saber gestar. Esse equilíbrio é que é a grande potência. E quando, gente, é muito importante eu falar disso, né? Porque eu gosto muito desse tema. A gente está abrindo o terceiro portal hoje, né? Que é o portal do Tecendo Terapeuta Interior. E eu não poderia deixar de incluir essa frase da importância, da imponência desse feminino que se cura e que cura todo o seu sistema. Por quê? Porque nós, mulheres, damos à luz a partir de um masculino. Esse masculino promove, esse masculino permite, esse masculino junto com o feminino favorece e facilita para que essa mulher dê à luz. Mas é uma frase tão forte quando a gente diz isso, que a mulher dá à luz, que a gente possa entender efetivamente que responsabilidade é essa enquanto mulheres, enquanto femininos, enquanto conexão com esse feminino. Muitas de nós, mulheres, para poder gritar na sociedade, para poder ter um espaço produtivo, para poder ser ouvida, a gente precisou, muitas vezes, assumir posturas aguerridas, posturas fortes, né? Posturas até mais, como eu posso dizer, masculinas mesmo, né? A própria vestimenta teve que ser masculina para a mulher entrar no mercado de trabalho, para a mulher poder ser vista como uma força também de trabalho na sociedade. E nesse lugar, né, desse feminino aí, que precisou durante muitos anos para ser visto enquanto um ser que produz, enquanto um ser que está ali disponível para realizar também no mundo em movimento, e não só procriar, e não só dar à luz gestando um bebê, mas dar à luz a novas possibilidades, a novas perspectivas, a novas ideias, sendo criativa. Nesse lugar
de ser aguerridas e conseguirmos ser ouvidas, a gente se desconectou da força do feminino. E é forte isso, porque muitas de nós ainda estamos desconectadas. E é por isso assim que eu amo essa frase do Bert Helling, né? Porque o Bert traz assim muito pro íntimo a gente entender e pra gente começar a refletir do tamanho da potência do que é ser mulher no mundo. Porque ser mulher, ela é um movimento de profunda transformação, profundo movimento e profunda intuição. Quando nós mulheres nos desconectamos de nós mesmas, a gente se desconectou de algo muito importante, que foi a nossa intuição. Então, como eu falei, né, no início da live, abrindo esse terceiro portal da jornada Tecendo Terapeuta Interior, não poderia deixar de trazer uma frase do Bert tão potente, tão forte, que é: quando uma mulher decide curar-se, ela não cura apenas a si própria, ela cura todo o seu sistema, ela cura toda a sua linhagem. Quando a gente traz essa consciência, a gente traz também uma responsabilidade importante. Que feminino eu sou? Que mulher que eu exerço ser? Que mulher que eu tenho como referência? Como é minha linhagem feminina na família da minha mãe? Como é a linhagem feminina na família do meu pai? A gente aprende comportamentos, a gente aprende forças que a gente precisa começar a desconstruir. Então eu falei que na família da minha mãe, na minha linhagem feminina, são mulheres muito fortes, muito potentes, muito trabalhadoras, né? De braçal mesmo, do fazer o braço, de fazer o intuitivo, de fazer o criativo. Porém, essas mulheres, muitas delas se desconectaram do seu corpo, do seu feminino. E a desconexão com o corpo, ela vai para muitas esferas, né? Ela vai para a dificuldade do prazer, da sexualidade, uma comida excessiva, um corpo que gera desconforto social para si própria, não para o outro, mas para si própria. Então, na minha linhagem feminina, eu vivi toda essa influência. E comecei a minha vida acadêmica, né? Antes mesmo da minha vida acadêmica, comecei a minha história com o feminino nesse lugar do não prazer, nesse lugar do corpo não pode ser visto, né? Eu lembro, mamãe pode até dizer isso daqui a pouco, que eu usava calça jeans e blusa branca todos os dias e tênis. Lembra, mãe? Eu era menina da calça jeans e blusa branca. Eu comprava aquele pacotinho da Hering, 3 blusas. Vocês lembram disso? Que eram 3 blusas brancas Hering. E eu comprava aquele kit e aquele era o meu uniforme da vida. Eu só usava calça jeans, blusa branca e tênis. Então, nada contra, né? De uma forma estilosa hoje em dia, é maravilhoso usar. Mas naquela época era uma busca de não me conectar. Isso tudo muito inconsciente, tá, gente? É de uma forma muito inconsciente que a gente vai reproduzindo esses comportamentos. Quando eu começo meu despertar, o despertar do feminino, né? O despertar da conexão da espiritualidade, porque mulher é espiritualidade, é pura espiritualidade. Não só a mulher, né, gente? O homem também. O ser humano é pura espiritualidade. Mas hoje eu estou... Aí, uniforme da saúde pública, é isso aí. Mas hoje, gente, hoje especificamente eu quero falar da força do feminino, tá? Então, quando eu falo aqui da força do feminino, eu não tô fazendo uma live feminista, eu não tô fazendo uma live que vai diminuir o masculino, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quem me conhece, quem me ouve e quem já participou de ciclos femininos comigo, do Florescer, sabe que a mulher, ela só pode ser mulher a partir de um homem. E um homem só pode ser homem a partir de uma mulher. É aí que acontece a dualidade. A mulher, ela só é feminina, só é sensual quando ela se encontra com o masculino. Essa polaridade é que faz a mulher ser mulher e o homem ser homem. Então, ambos têm importância e necessidade na vida
e na sociedade. Mas hoje, especificamente, eu quero falar do feminino. Dessa força e dessa frase potente do quanto quando a gente cura muitas outras. E aí eu tava falando aqui do meu uniforme aqui, que a Suzana até colocou, né, o uniforme de saúde pública que eu usava, assim, a minha adolescência, gente, toda foi assim, até o início da minha juventude. Quando eu começo o meu processo de despertar do feminino, né, despertar a minha intuição, me reconectar com o meu corpo, me reconectar com a minha saúde emocional, isso gerou muito estranhamento para toda a minha família, mais especificamente para minha mamãe, né, mãe? Vou deixar a mamãe falar um pouquinho aqui. E no caso de casais de mulheres homoafetivas, não tem problema. A mulher só é mulher a partir de um homem. Eu não tô falando disso de relacionamento de sexo propriamente dito. Só existe uma mulher porque existe o masculino, existe uma polaridade. Só existe o masculino porque existe uma mulher, existe uma polaridade. E são nessas polaridades que a gente se reconhece como homem ou como mulher, ok? Então, vou botar aqui pra minha mãe falar um pouquinho, vou fazer umas perguntas pra ela. Ela tá aqui me olhando assim com o olho arregalado. Cuidado, mano. Menos. O quê? Depende das perguntas, né? Depende das perguntas. Vou colocar aqui mamãe pra falar um pouquinho. Entendeu, Jéssica? Deixa eu te afastar, mãe. Chega pra cá, meu amor. Vê se você vai dar pra vocês verem minha mamãe. Boa noite, meninas e meninos. Boa noite, galera. Tá dando pra ver minha mamãe? Então, minha linhagem materna, chegou do Rio de Janeiro hoje, veio me visitar e tô colocando ela aqui pra trabalhar comigo. A minha linhagem materna, de mulheres muito fortes, muito potentes, mas mulheres desconectadas do seu feminino. Muito desconectadas. Quando eu começo o meu processo, Cristiane, vontade de te abraçar. Eu também. Quando eu começo o meu processo de despertar, que eu busco assim me reconectar com o meu corpo, com a minha saúde emocional, com a minha intuição, isso gerou desconforto para mamãe. Mamãe ficou assustada, mamãe achou que eu tava pirando na batatinha, mamãe reclamava que eu viajava muito para estudar, que eu viajava muito, ficava fazendo finais de semanas e finais de semana de grupos de mulheres, de reconexão. Isso gerou, inclusive quando eu começo a trabalhar com as constelações familiares, né, porque também foi todo um processo na minha vida, o ciclo feminino, as constelações familiares, né, esse mergulho em mim mesma, foi tudo um processo bem conjugado, bem arquitetado pelo divino, que eu acredito nisso, essa minha conexão com a espiritualidade. E isso gerou, assim, algumas, talvez, desconfortos, mãe. Como é que eu posso falar? Preocupações, né? Preocupações. Por que você ficou preocupada? Eu ficava preocupada de acontecer alguma coisa com você, mas eu confiava muito em você também. Isso me facilitou mais aceitar. Eu tinha certeza de que você seria o que você é hoje. Mas assim, quando você diz, você tinha preocupação de quê? Eu era casada, tinha preocupação disso trazer alguns prejuízos? Ah, sim, muitos prejuízos. Fala. Sei lá. Quando eu tive filho, então, ela ficava reclamando. O que você dizia pra mim? Eu nem lembro mais do que eu falo. Ela dizia, não pode dizer, ela dizia, seu filho tá sentindo falta de vocês, você vive viajando, você só fica estudando, você só quer saber de viajar, de trabalhar, de estudar, seu filho tá sentindo falta. Tudo isso, ela dizia, e em nenhum momento eu deixei meu filho desprotegido. Eu deixava meu filho com a babá e nos cuidados da minha mãe, quem eu confiava. Mas para ela não era o suficiente. Ela tinha uma carga, né, daquele lugar importante de que eu tinha que estar lá, que eu tinha que estar ali presente. E ela me cobrava isso muito, né, mãe? Cobrava muito. Porque eu fui presente, né, muito. Cobrava de uma forma até meio carrasca, assim, meio perversa, me botando culpa. Porque mãe, né, quando a gente tem filho, já vem uma bagagem de culpa muito grande, né? E
E aí minha mãe, muito protetora, queria o tempo todo que eu ficasse 24 horas ali cheirando o bento e eu não podia cuidar de mim, não podia cuidar do meu feminino, que isso para ela gerava um desconforto. E aí dentro desse processo, quando eu começo a fazer ciclos femininos, quando eu começo assim a fazer workshop de constelação familiar, minha mãe não conseguia participar. Fala, mãe. No começo foi difícil, depois comecei participando e até hoje eu sigo tudo e gosto muito. Calma. Por que no início foi difícil? Porque eu não entendia bem o que era o que você fazia, né? Não sabia o que era. Então eu ficava... Com preconceito. Não era nem preconceito, era medo mesmo. Medo. De ser alguma coisa errada. Olha que interessante, né? Uma mulher, quando se apodera dela mesma, isso gera medo, né? Olha que minha mãe trouxe. Muito importante isso. Quando eu começo a desenvolver o trabalho com o feminino, desenvolver um trabalho com mulheres, quando eu começo a fazer ciclos de mulheres, quando eu começo a trabalhar com workshops de constelação presencial, fazer grupos, minha mãe diz que ela não queria ir porque ela tinha medo. E aí, assim, medo do quê? Medo de desconstruir todo aquele modelo de vida que ela tinha, que era um modelo bem patriarcal, que era um modelo que ela dominado, né, muito pelo masculino também, não minha mãe, mas assim, de uma forma geral, era um modelo patriarcal onde a mulher tinha que ser forte, potente. Dentro da minha linhagem feminina, as mulheres tinham que ser fortes e potentes, as mulheres não podiam ser coloridas. E tinha o preconceito da família do pai, né? E ela tinha um preconceito enorme com a família do meu pai, porque eram mulheres empoderadas, mulheres femininas, mulheres que aceitavam sua sexualidade, sua sensualidade, o seu poder transformador, exercia sua feminilidade de uma forma inteira e potente. Então, quando ela me viu nesse lugar, ela ficou horrorizada no sentido de... O olhinho dela até fez assim. Ela ficou como? Como você ficou? Meu Deus, ela vai ficar igual as tias dela. Foi. Porque dentro desse lugar que ela vivia, de uma sensualidade, de uma sexualidade, de um feminino extremamente reprimido, tudo que vinha fora daquilo, tudo que vinha fora daquela caixinha, era visto como promíscuo, era visto como feio, era visto como o que, mãe? Mal vista, né? Eu poderia ficar mal vista socialmente, poderia ficar mal vista na boca da família. Isso é muito potente, gente. Isso é muito potente, trazer minha mãe aqui, que é minha ancestral, né? Minha ancestral direta, tão próxima. E a gente tá falando aqui da força do feminino, do quanto eu nasci dessa mulher, dessa mãe linda, e que quando viu meu processo de despertar, ficou com medo de eu ficar mal vista, com preconceito por conta dos conceitos dela, de tudo que ela aprendeu. E aí, o que aconteceu dentro desse processo? Eu fiz uma pegadinha com ela. Depois de alguns anos trabalhando, né, com mulheres, enfim, ela meio distanciada, meio desconfiada, meio até meio chateada. Às vezes quando eu viajava, quando eu ia trabalhar, eu pedia pra ela ficar com o Bento pra mim, junto da babá, enfim. E aí eu fui fazer um workshop, tinha muitas pessoas nesse workshop, era um workshop que tava muito cheio. E eu disse pra minha mãe assim, mãe, a minha assistente não vai poder ir, eu tô muito enrolada, eu vou precisar que você vá comigo. Não foi, mãe? Foi. E eu confesso pra vocês que foi uma pegadinha com a minha mãe. Eu queria tanto que ela fosse, eu queria tanto que ela participasse, eu queria tanto que ela entendesse, porque, gente, o preconceito, ele acontece a partir daquilo que a gente não conhece. Todos os nossos preconceitos é porque a gente fica dentro de uma caixinha, dentro de um lugar, com aquelas verdades absolutas, e a gente não se permite conhecer outros ângulos de outras histórias, outras perspectivas. E aí, o que aconteceu, né? Quando eu fiz essa pegadinha com minha mãe, eu tinha um desejo enorme que minha mãe fosse participar um dia, porque era algo muito potente para mim, tão realizador. Eu queria que ela vivenciasse o que era aquele movimento. E minha mãe foi, ficou com o olho arregalado assim, todo o encontro.
Conta, mãe, sua experiência. Mas foi muito bom. Desde aquela primeira vez que eu tenho aprendido muito com você. Aprendido muito mesmo. Isso já tem uns 8 anos? É, mais ou menos. Eu já trabalhava há anos, tá? Antes. Há uns 8 anos atrás eu fiz essa pegadinha com ela. Ela foi no workshop comigo, tava lotado, e ela vivenciou aquela experiência, viu o tamanho da potência, né, da experiência do feminino, da força do feminino pleno, do feminino exercendo essa força. E desde então, minha mãe sempre participa. E mais do que participar, eu preciso trazer algo importante. Minha mãe só usava calça jeans, calça comprida e blusa de manga. Verdade. E dentro desse processo, né, de desdobramento que ela foi acompanhando o meu trabalho, minha mãe tá de vestido de alcinha, ó. Hoje pode até aparecer o sutiã que ela não se incomoda. Anda até sem. E o que eu tô trazendo minha mãe hoje para ouvir, né, para vocês poderem ouvir? É porque quando uma mulher se cura, ela cura toda a sua linhagem. Não importa qual mulher seja, se é você, se foi a sua mãe, se foi sua prima, se foi sua tia, se é a sua irmã mais nova. Quando uma mulher decide se curar, ela traz uma grande oportunidade de cura para toda a linhagem. Eu busquei a minha cura, busquei a minha conexão com o feminino, minha reconexão com a minha intuição, com a minha espiritualidade, com o meu trabalho, com a força do feminino, com a sexualidade, com a sensualidade, com a potência criativa. Mamãe começa a vir me acompanhar, olhar os trabalhos, e eu sempre colocando ela como minha assistente. Minha assistente, mãe, me ajuda, tem que fazer isso, mãe, me ajuda, tem que fazer aquilo. Minha mãe hoje só usa roupas coloridas. Os vestidos mais coloridos é de mamãe. Quando ela vai a alguma festa, ela tá coloridíssima. E não usa mais calça comprida. Isso é simbólico, tá? É de um simbolismo de uma menina que cresceu vendo uma mãe cheia de armadura no corpo, cheia de roupas para tampar sua própria sensualidade, linda, minha mãe linda, cheia de roupa para tampar sua sensualidade, e hoje chegando com quantos anos, mãe? 68. Aos 68 anos, né? Então, já que ela já tem 8 anos aí me acompanhando no trabalho, aos 60 anos se despertando para esse lugar do ser feminino potente, ser feminino equilibrado. Então eu quis muito, assim, foi um presente minha mãe ter vindo do Rio de Janeiro hoje nos visitar, justamente hoje nessa live, para eu falar de uma forma muito veemente e pontual de que quando uma mulher decide se curar, ela não cura apenas a si própria, ela cura toda a sua linhagem. Minha mãe pôde se beneficiar com o meu despertar. Apesar do susto, apesar do medo, apesar da preocupação comigo de que eu fosse ficar mal falada, de que eu fosse ser uma mulher desorganizada na vida, ela, além de reconhecer a potência, além de olhar para toda a transformação que foi na minha vida, ela se permitiu também passar por essa transformação. E vi muitas mulheres como eu se transformando. Fala mais alto, mãe. Assisti muitas senhoras igual a mim se modificando, aprendendo. Muitas mulheres da idade da minha mãe, mais velhas ou um pouco mais novas, participando dos meus trabalhos, e minha mãe junto naquele grupo. Vi as transformações delas também. É que eu tô meio rouca, gente. Potência. O nome disso é potência. Obrigada, mãe. Fica com Deus. Dá tchau. Tchau, gente. Obrigada, linda. Vai descansar. Então, eu não podia deixar de aproveitar essa manhinha que chegou aqui pra falar. Acabei fazendo a live quase toda com ela. Porque eu acredito muito que mais do que palavras, o nosso testemunho é a força da vida. Né? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente realiza. Eu hoje falei numa constelação para uma pessoa, falei para ela, para essa pessoa assim, todo terapeuta, todo profissional de ajuda é um curador ferido. Todo profissional da ajuda, seja enfermeiro, seja médico, seja psicólogo, seja terapeuta ocupacional, seja, né, fonoaudiólogo,
Todo terapeuta, todo ajudante é um curador ferido. Ele tem as dores dele também para se curar. E é tão potente quando a gente olha para as nossas dores, olha para essas armaduras que a gente vai assumindo ao longo da vida e se permite viver essa cura de forma que inspire outras pessoas. Nós, mulheres, podemos ser inspiração. Eu falo sempre isso no grupo de mulheres, né? A gente não tem que se comparar com outras mulheres e nem sentir inveja de outras mulheres. A gente tem que admirar e se inspirar. Porque quando a gente vai se inspirando umas com as outras, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se potencializando. Quando uma mulher dá a mão para outra, isso é algo tão assim, tão desbravador, né? Tão importante, porque a gente consegue muito quando estamos unidas. Infelizmente, muitas mulheres se desconectaram uma das outras, né? Entrou naquele movimento de rivalidade, de competição, de é mais bonita, é mais magro, é loura, é morena. E, gente, mulher é mulher. Mulher é linda do jeito que é. Mulher é luz. Mulher é potência. E quando a gente decide se curar, quando a gente decide buscar o nosso processo de despertar, a gente não está curando somente a gente. Nós estamos curando muitas de nós, né? Sejam as nossas ancestrais, as nossas antecessoras, aquelas que foram tão reprimidas, tão podadas, que não puderam falar, que não puderam gozar, que não puderam transar com quem queria, escolher o seu homem, escolher se queria um homem ou não, se queria uma mulher, não puderam fazer isso. Quando hoje, nessa geração, a gente se cura e pode fazer a escolha da nossa vida. O que a gente quer? A gente quer estudar, a gente quer namorar, a gente quer casar, a gente quer descasar, a gente quer ser política, a gente quer ser terapeuta. A gente pode escolher. Quando a gente assume essa força, quando a gente assume essa potência, a gente está liberando, né? As nossas ancestrais estão lá atrás batendo palmas. Por quê? Porque a gente está levando uma nova informação para a nossa nuvem. A gente está dizendo, mulher agora pode. Mulher agora pode ser feminina. Mulher agora pode ter prazer. Mulher pode descobrir prazer sozinha. Mulher pode transar. Mulher pode, além de transar, gozar. Mulher pode trabalhar. Mulher pode construir. Mulher pode também. E quando a gente se transforma, a gente leva essa informação para o nosso campo, para a nossa nuvem de informações, e isso libera todas as nossas meninas, todos os nossos descendentes, suas filhas, suas sobrinhas, suas irmãs mais novas, para que a gente possa cada vez mais exercer essa força na vida. Então eu começo essa live com um testemunho, assim, muito apaixonante, porque eu sou super apaixonada por isso, assim, trabalho com mulheres há anos, faço um trabalho chamado Florescer, que é um despertar do feminino, que é a volta para casa interna, que acontece em formato de imersão, outubro, 22, 23 e 24, já vai ter, esse ano vai ter o Florescer, já tá com vagas limitadas, porque muita gente já fez inscrição, tá lá no link da bio, mas não é sobre o Florescer que eu quero falar hoje, eu quero falar sobre essa potência do feminino e eu quero falar a dualidade dela. A gente precisa também ouvir essa outra esfera. Porque assim como a mulher, ela é potente, ela é força, ela tem poder, nós temos um poder. E a gente precisa se conectar e entender que a gente tem um poder realizador. Mas uma mulher em desequilíbrio, ela leva um relacionamento, seja afetivo, seja amizade, seja com o vizinho, seja com quem for, com os filhos, ela leva um relacionamento à guerra. Uma mulher precisa saber que ela é potente, que ela é força, e que essa potência e essa força, existe uma linha muito tênue, que é da união, da força do feminino e da guerra. O Bert fala, inclusive, que quem leva os homens à guerra é a mãe. E esse papo eu não vou aprofundar hoje não, porque senão a gente vai sair um pouco de foco. Mas é importante a gente olhar para isso, porque
quando ele traz, né, de que quem leva o homem à guerra, quem leva o homem à guerra é a mulher, é a mãe, é porque nós temos um poder muito forte. E esse poder, quando está desequilibrado, quando está em desequilíbrio, isso gera sofrimento para toda a família, para toda a nossa linhagem familiar, seja para os nossos ancestrais, seja para as nossas descendentes. Uma mulher, isso é bíblico, né? Eu falo muito disso, que a mulher a mulher sábia edifica o seu lar. E essa frase, ela é forte, ao mesmo tempo que ela tem um peso, que é, se a mulher se separar é porque ela não é sábia e não soube edificar o seu lar, ela também tem uma potência, que é, mulher, saiba o tamanho do seu poder. Saiba que esse poder tem que ser usado para construir e não para destruir. Saiba que esse modelo tem que ser usado para curar. A mulher, e qual é o maior poder da mulher, gente? A mulher sabe amar demais. O maior poder do feminino é o tamanho da força que ela tem para amar. E ela ama tanto, 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 que muitas vezes esse amor fica em desequilíbrio. E aí, nesse desequilíbrio do amor, que é uma mulher desconectada de si mesma, desconectada da ordem, uma mulher que ama demais, muitas vezes protege demais, cuida demais, controla demais. Tudo por amor, mas é um amor que adoece. Então, a potência do feminino, uma das potências do feminino é saber amar muito, saber transbordar amor, saber doar amor. Mas essa mulher precisa entender que esse poder tem que estar equilibrado. Porque se ele não está equilibrado, fica uma mulher manipuladora, controladora, cerceadora e gerando doença para todo o seu sistema familiar. Não só para sua relação afetiva, mas também para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. Então, a gente vive nessa linha tênue de descobrir o tamanho da nossa força, da nossa potência e canalizar, né, colocar essa força em prol da nossa vida, da conexão com a vida equilibrada. Alguém tem alguma pergunta? Gente, eu tô falando pra caramba e pode ser que vocês tenham alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa que eu quero falar tudo pra vocês. Então, quando uma mulher usa esse poder a partir do ego, porque mulher, gente, vocês são mulheres que estão aqui comigo, vocês sabem, tem homem aqui também, a mulher, o homem, tanto o homem quanto a mulher, sabe que a mulher, ela tem uma potência de realizar as coisas, de colocar as coisas em ordem, de colocar as coisas extremamente controladas, de manipular para que as coisas sejam daquele jeito. A mulher tem essa força. Toda mulher tem essa força. E por isso que é importante que essa mulher esteja equilibrada. Que esse feminino esteja equilibrado. Porque um feminino equilibrado, a mulher faz isso em prol de todos. E não em prol só dela mesma, de um ganho pessoal. E esse lugar é o lugar do ego. E como a mulher, quando a gente sabe que a mulher está conectada com ela mesma, com o feminino, conta pra mim, me diz aí. Vou beber uma água, tô falando pra caramba. Quando é que a mulher sabe que ela está conectada com o próprio feminino? Como é que a mulher se equilibra com o feminino, né? A gente pode falar dos elementares, os elementos da natureza. Quando a gente fala uma mulher equilibrada, é uma mulher, falando dos elementos da natureza, uma mulher que tem a terra equilibrada, que ela pega a terra, que é a sustentação, onde ela coloca o pé na terra, que ela se sustenta, que ela sabe que ali precisa arar a terra, que ela precisa pensar nas coisas, ela precisa limpar o ambiente para que a semente possa brotar. Uma mulher equilibrada com o elemento do ar, que são os pensamentos, que tomam conta. A mulher pensa muito, a mulher pensa tudo, a mulher
ela tem um poder de realizar, de construir, de fantasiar, de idealizar. Uma mulher desequilibrada nos pensamentos, ela desequilibra muita coisa. Então, uma mulher que se equilibra no ar é uma mulher que sabe equilibrar os seus pensamentos, o tamanho dos pensamentos, a força do pensamento. Quando uma mulher está equilibrada na água, que é as emoções, é uma mulher que se torna, que é serena, que busca a serenidade, que busca a meditação, que busca se equilibrar diariamente. Isso não quer dizer, gente, que a gente não se descompensa. Todos nós somos humanos, nós estamos olhando para a nossa humanidade. Mas a mulher tem uma potência de realização que ela precisa ter noção do tamanho dessa força, do tamanho dessa potência, e ela tem como responsabilidade se equilibrar. E uma mulher que está conectada com o seu fogo, com o elemento do fogo, é uma mulher que vive sua criatividade, é uma mulher que vive sua sexualidade, sua sensualidade, é uma mulher que solta faísca por aí, que ela coloca a roupa que ela quer, as cores que ela quer, independente da opinião do outro, independente do que isso vai gerar de desconforto. Então, quando eu falo disso, né, quando o Bert traz que quando uma mulher se cura, ela cura toda a sua linhagem feminina, a gente precisa compreender que essa potência de saber amar, de saber doar amor, transformar tudo em amor, de transbordar amor, a gente precisa ter um ponto muito importante, que é entender que a ordem antecede ao amor. Uma mulher equilibrada, uma mulher consciente, ela busca vivenciar a ordem antes do amor. E o que é essa ordem? São as leis do amor, que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio entre dar e receber nas relações e a lei da hierarquia. Muitas mulheres, por amor, transbordam tanto que não respeitam a ordem. E quando uma mulher não respeita a ordem, aquele amor, ao invés de transbordar generosidade e cuidado, transborda aquela lava que queima, que dói e que machuca. Então, eu estou aqui na minha casa, minha mãe veio me visitar, minha querida mãe veio me visitar. Ela é a avó do meu filho, ela ama demais o meu filho, ela ama demais a mim, mas antes de fazer qualquer movimento em relação ao meu filho, ela tem que se lembrar que tem uma ordem. Por mais que ela ame demais o neto, quando eu der uma instrução ao Bento, quando eu falar o que é bom para o Bento, como eu crio o Bento, ou que regras eu coloco para o Bento, ela precisa respeitar a ordem, porque a ordem é eu sou a mãe do Bento. Então, uma mulher que está equilibrada, ela precisa ter a consciência das ordens, porque se ela só ama, ela se desequilibra, se ela só ama, ela manipula, se ela só ama, ela não respeita, porque ela acredita na cabeça dela que tudo é amor. Eu vou fazer tudo pelo meu neto porque é amor, eu vou largar a minha vida pelos meus filhos, porque isso é amor. Eu vou deixar de cuidar da minha vida profissional. Eu vou sair do trabalho para cuidar dos meus filhos, porque isso é amor. E na verdade, isso é uma mulher em desequilíbrio, porque amar demais sem olhar a ordem, isso gera dor e sofrimento. Então, Suzana está aqui perguntando: quais são as ordens? Eu vou falar aqui rapidamente sobre essa ordem, tá? Já falei que é a ordem do pertencimento, que todos têm o direito de pertencer. Então veja só, mamãe no início da live disse, e tinha o preconceito com a família do pai, que eram mulheres mais conectadas com o seu feminino, mais livres da sua sexualidade, da sua sensualidade. E a minha mãe com uma sexualidade da família linhagem feminina reprimida. Quando eu começo meu despertar do feminino, quando eu começo a me conectar com esse lugar do ser livre, do ser pleno, da intuição, do ser feminina, primeira coisa que ela vem é com o preconceito de que na cabeça dela vai ficar igual à família do pai, como se ficar igual à família do pai fosse errado, fosse ruim, porque na cabecinha dela aquela forma de viver era a forma correta.
Então, o que ela faz? Por amar demais, ela quer me privar de vivenciar essa experiência. Ela quer me tirar da experiência. Ela quer me tirar lá da família do pai. Ela quer me tirar de me conectar com o feminino porque ela me ama demais, com medo de que eu me machuque, com medo de eu ser mal falada dentro da cabeça dela. Então, amar demais sem respeitar a ordem gera dor e sofrimento. Nesse caso, qual é a ordem? Eu tenho direito de ser quem eu sou. Eu tenho direito de vivenciar a família do meu pai. Eu tenho direito, inclusive, de admirar e querer ser parecida com uma das tias, com uma prima. Não tem problema e demérito algum nisso. Então, quando uma mulher ela só ama, ela prejudica. Quando uma mulher só ama os seus filhos demais, protege demais, quando esse filho vai namorar, quando esse filho vai se casar, muitas vezes ela quer proteger o filho dessa experiência. Ela não quer que o filho vá para aquela nora, para aquele casamento, para aquela experiência. Ela não aceita aquela pessoa, ela quer controlar inclusive a vida do filho. Isso é um feminino que ama demais, porém está desconectado das ordens. O filho adulto tem o direito de escolher o que é bom e o que não é para ele. O filho livre, uma mulher que cria seus filhos para viver a experiência deles, para ser livre no mundo, é uma mulher que simplesmente entrega o amor, a criação, faz o possível e depois entrega ele para a própria experiência da vida dele. Eu vejo hoje muitos homens e muitas mulheres adultos já casados com suas famílias que antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer movimento para a própria vida, tem que ir lá ligar para a mãe para perguntar o que a mamãe acha. É claro que, gente, às vezes a gente gosta de ouvir a opinião dos mais velhos, mas não a permissão. Isso a gente está falando de uma mãe que cria um filho dependente, que diz para ele de uma forma subliminar e inconsciente: sem mim você não consegue viver. Esse é um feminino desconectado. Esse é um feminino que não entende que a ordem precede ao amor. Não adianta amar demais se você não souber respeitar as pessoas, os sistemas e as situações que a vida apresenta. Então, está nas nossas mãos. Entende isso? Como essa live ela é potente? Está na minha mão, está na sua mão que é mulher, está nas nossas mãos trazer essa consciência das ordens. O pertencimento, o pai do seu filho, o pai da sua filha, o seu primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, as pessoas que você vivenciou na sua vida têm o direito de pertencer ao sistema familiar. O seu pai, a sua mãe têm o direito, os seus irmãos têm o direito, os seus tios, os seus primos, mesmo que eles tenham crenças diferentes da sua. Uma outra ordem é hierarquia. Os mais velhos têm precedência no sistema. Então, a minha mãe tem precedência, eu tenho que respeitar a minha mãe. Minha mãe e o meu pai têm que ser respeitados dentro da individualidade deles. Eu não tenho que ser mãe da minha mãe, eu não tenho que mandar na minha mãe. Eu tenho que respeitar as escolhas deles. Eu posso ajudar, mas nunca desrespeitar. Porém, quando minha mãe vem para o meu sistema, na minha família, na minha casa, ela tem que respeitar o meu sistema, porque a ordem aqui sou. Eu sou a mãe do Bento. Compreende como é tão tênue essa linha? Quantas avós desconsideram as mães dos filhos? Quantas avós dizem que a mãe não está cuidando bem do neto, que a nora não está cuidando bem do neto, que ela que cuidaria bem, que ela que faria bem? Quantas mulheres fazem isso? Desconsiderando e quebrando a ordem. Por quê? Por amar demais. O amor, que é a nossa capacidade do feminino, da mulher, ele pode, como eu falei, transbordar em cuidado, mas um cuidado que cura, ou transbordar num cuidado que sufoca, que aprisiona, que manipula.
Então, uma mulher conectada, uma mulher curada com seu feminino, precisa entender que a ordem precede ao amor. Então, uma mulher desequilibrada, gente, ela destrói muitas coisas, ela destrói muitas relações. Ela destrói o próprio corpo, ela destrói as relações de amizade, ela destrói a relação com os filhos, ela destrói o próprio relacionamento, ela destrói a sua relação profissional. Uma mulher em desequilíbrio, que não está conectada com o seu feminino, com a sua sensualidade, com a sua sexualidade de forma livre, de forma plena, ela é um vulcão que queima, né? Porque como é que ela fica? Ela fica raivosa, ela fica irascível, ela fica manipuladora. O que mais que fica uma mulher? Ela quer controlar tudo, ela quer controlar a vida dos filhos, ela tem ciúmes excessivos. Vocês conhecem mulheres desequilibradas? Fala aqui pra mim. Fala comigo, gente, tá todo mundo paradinho. Então, eu não tô dizendo que eu de vez em quando não tenha raiva. Eu não tô dizendo que de vez em quando eu não me desequilibre. Todos nós somos seres humaninhos em desenvolvimento. Mas nós temos a grande capacidade de reconexão, de lutar com a nossa força, com a nossa potência, com a nossa espiritualidade. Eu adoro essa frase. Mulher é geradora de luz. Mulher dá a luz. E, gente, isso é tão potente. Dar a luz é tão potente. E quando eu falo isso, assim, que é tão potente dar a luz, dar a luz não quer dizer só necessariamente gestar uma criança. Dar a luz é ser criativa, é ser amorosa, é transbordar amor, é cuidar uma das outras, é acolher umas às outras, né? Uma amiga querida, uma amiga que quer ver a outra crescendo, quer ver a outra vitoriosa, ela vai lá e ajuda aquela amiga a crescer, ela dá a mão, ela sustenta, né? Nas amizades, na irmandade, na relação, no feminino. Mulheres conectadas com elas mesmas, elas não sentem as suas amigas mulheres como rivais. Elas sentem como parceiras, como hermanas. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Eu vejo muito, assim, mulheres desconectadas, com ciúmes, com rivalidade, né? A mulher se veste para mostrar para outra como ela tá bonita, como ela emagreceu, se ela... Gente, isso é de total desconexão com a nossa potência geradora de vida. Mulher gera vida, mulher gera luz, mulher dá a luz. E esse poder que a gente tem precisa estar muito equilibrado. E a gente precisa trazer muito para a consciência. Porque quando a gente traz isso para a consciência, a gente se responsabiliza em nos transformar. A gente precisa se transformar diariamente. Porque são essas mulheres que educam os homens. Essas mulheres que educam as novas mulheres. São essas mulheres desconectadas que educam mulheres e homens desconectados. E são as mulheres conectadas que educam as mulheres, as filhas mulheres e os filhos homens. E isso é cura para todo um sistema. Não só o meu sistema, é cura para um sistema social. Quando eu digo para o meu filho respeitar as mulheres, quando eu digo para o meu filho que mulher é potência, que mulher é luz, que homem é força, que o homem é responsabilidade também, que o homem é complementar, que essa força é importante, que esse encontro é de muita geração de vida, que essa mulher precisa ser respeitada, que essa mulher precisa ser vista, precisa ser ouvida. Quando eu educo esse homem, que é o meu filho, eu estou trazendo uma nova possibilidade para essa sociedade tão machista, tão patriarcal. Então, nós mulheres que educamos esses homens, nós mulheres que educamos essas mulheres. Então, prestem atenção na importância
importância e na potência de estarmos conectadas com a força do feminino, com esse feminino que é cura. Porque quando a gente se cura, a gente não cura só nós mesmos, a gente vira inspiração para muitas outras e também curamos toda a linhagem da nossa ancestralidade. Isso, gente, é de uma potência, de uma força que eu me emociono, porque é um trabalho que eu amo realizar. E como a gente fica sabendo então dessas ordens, Cristiane? Eu tive o prazer, nessa última turma minha de formação em constelação, ser uma turma somente de mulheres. Eu adoro que tenha homens na turma, tá, gente? Porque fica uma polaridade importante. Os homens trazem, assim, ponderações tão necessárias na hora das aulas, sabe? No perguntas importantes, aterra mais, porque mulher junta fala pra caramba, né? Mas eu tive o prazer de, nessa última turma de formação em constelação familiar, serem somente de mulheres. Foi assim um transbordar de tanta experiência, de tanta cura. Eu lembro dos olhinhos delas começando no primeiro dia de aula e no último dia de aula, o quanto elas vêm transformando o seu meio, a sua família, a sua relação com o seu próprio corpo, com o seu próprio feminino, com seus próprios filhos, com as suas próprias filhas, com seus próprios companheiros. É de uma potência, né? E elas entenderem essas ordens que eu tô dizendo, né? Porque a ordem precede o amor. E quando a gente conhece essas ordens, e mais do que conhecer essas ordens que eu já listei aqui, viver essas ordens, que um curso, uma formação em constelação familiar te auxilia a mergulhar nessas ordens de forma que você vai olhar para sua dor, olhar para as suas lacunas emocionais e vivenciar esse processo de forma tão curativa e transformadora, né? E se curar, né? Mergulhar, emergir, entendendo quem sou eu, quem é o outro, até onde eu posso ir e o quanto de potência eu posso ser. Foi muito transformador para mim, foi muito assim gratificante vivenciar essa turma só de mulheres também. Eu espero que na próxima turma tenha homens. Você que é mulher, entenda, fazer uma formação em constelação familiar não é apenas para você se tornar um terapeuta ou um constelador, é para você também se reconectar com essas ordens. Mulher precisa entender que a potência dela é o amor, mas esse amor sem ordem é um amor que machuca, é um amor que manipula, é um amor que domina. E quando a gente conhece as ordens, reconhece, começa a viver essas ordens, a gente começa a se transformar em ponto de luz para nós mesmas, para nossas mulheres da família, para a sociedade.